Às 18h12 de uma terça-feira comum, o sistema de monitoramento de tráfego de uma metrópole europeia registrou uma anomalia estatística que, na época, ninguém foi capaz de interpretar. Não houve um acidente, uma explosão ou um grito. O que os registros mostram é um vácuo de informação, um atraso sincronizado de exatos 40 segundos no fluxo de dados de 3 câmeras de segurança consecutivas. Naquele momento, no centro da praça onde o movimento de turistas e trabalhadores atingia seu ápice, o mundo continuava operando sob a ilusão da continuidade. Milhares de pessoas moviam-se em trajetórias previsíveis, guiadas por semáforos e rotinas, enquanto, em um terminal de computadores a quilômetros dali, um técnico de nível médio notava uma oscilação na rede elétrica que alimentava a iluminação pública. Ele registrou o evento como uma flutuação de baixa prioridade e seguiu para o seu intervalo. Essa pequena nota burocrática é, talvez, o único registro oficial de que algo fora do comum estava prestes a acontecer. A normalidade não é apenas a ausência de caos. Na arquitetura de uma operação de inteligência de alto nível, a normalidade é uma ferramenta construída com precisão matemática. O silêncio que precedeu o evento não era o silêncio do vazio, mas o silêncio de uma engrenagem perfeitamente lubrificada, operando dentro das tolerâncias permitidas pelo sistema. A contradição que desafia a lógica forense reside no fato de que, para todos os efeitos legais e físicos, o evento que se seguiu não deveria ter sido possível sob as leis da balística e da visibilidade urbana. No topo de uma das estruturas mais icônicas da cidade, uma roda gigante girava em sua cadência eterna, transportando pessoas em cabines de vidro que ofereciam uma visão panorâmica e, teoricamente, uma segurança absoluta. O alvo estava em movimento constante, dentro de um casulo transparente, cercado por uma massa de civis e sob a vigilância constante de dispositivos de segurança privada. Do outro lado da praça, a centenas de metros de distância, o telhado de um hotel de luxo permanecia deserto, varrido por ventos variáveis e sob o olhar atento de sensores de movimento. A física sugere que um disparo realizado a partir daquela distância contra um alvo em movimento pendular e protegido por camadas de vidro reforçado enfrentaria variáveis atmosféricas e ópticas que tornariam a precisão uma impossibilidade estatística. No entanto, os registros posteriores mostrariam que, no exato momento em que a cabine atingiu o apogeu de sua trajetória, o vidro não se estilhaçou da forma esperada. Não houve o som de um impacto violento. Houve apenas uma interrupção na trajetória de uma vida, ocorrida em um ambiente onde todos os vetores de segurança indicavam risco zero. A ausência de informações nos registros de áudio da praça é o ponto mais intrigante. Em uma era de vigilância total, onde cada centímetro quadrado de espaço público é capturado por microfones e sensores, o evento foi precedido por uma zona de exclusão acústica espontânea. O ruído da cidade, o motor dos ônibus, o murmúrio das conversas, o vento entre os edifícios, agiu como uma camuflagem natural, mas houve algo mais. Os dados mostram que, naquela fração de segundo, as frequências sonoras foram abafadas por um fenômeno de cancelamento que a perícia inicial não conseguiu explicar. Como é possível que uma ação de tal magnitude tenha deixado menos rastros do que a queda de uma folha no asfalto? A contradição se aprofunda quando analisamos os registros de entrada e saída do hotel vizinho. Ninguém com o perfil de um operador de inteligência passou pelas portas. Nenhum equipamento volumoso foi detectado pelos sistemas de raio-x. O inventário do hotel, conferido na manhã seguinte, estava impecável. A logística do invisível operou em plena luz do dia, transformando uma das praças mais movimentadas do continente em um laboratório de precisão onde o impossível foi executado com a frieza de um carimbo administrativo. O que os investigadores encontrariam meses depois não foram evidências de um crime, mas o rastro de uma omissão planejada. O lugar onde a informação deveria estar, mas onde restava apenas o vazio de uma operação que já havia terminado antes mesmo de ser notada. Para compreender a lógica por trás de um evento dessa magnitude, é necessário despir o alvo de qualquer mística política ou ideológica
e observá-lo estritamente através da lente da funcionalidade operacional. Na gramática das agências de inteligência, um indivíduo não é definido pelo que acredita, mas pelo que ele permite ou impede. O alvo, neste caso, era um elo vital em uma cadeia de suprimentos técnicos e financeiros que conectava laboratórios de pesquisa avançada a teatros de operações em zonas de conflito. Ele não era um soldado, nem um líder carismático que galvanizava multidões. Era, fundamentalmente, um facilitador. Sua função era garantir que componentes eletrônicos de uso duplo, essenciais para a orientação de sistemas autônomos, atravessassem fronteiras sem disparar alertas nos protocolos de controle internacional. Ele operava no que os analistas chamam de zona cinzenta, o espaço onde o comércio legítimo se confunde com o mercado negro de tecnologia sensível. Sua utilidade para os seus contratantes não residia na força bruta, mas na sua rede de contatos, na sua capacidade de abrir portas em instituições bancárias e na sua compreensão profunda das brechas na logística global. Ele era o ponto de convergência de uma infraestrutura que permitia que atores estatais e não estatais mantivessem paridade tecnológica com as potências ocidentais. Dentro de uma hierarquia de inteligência, o valor de um alvo é medido pelo custo de sua substituição. O indivíduo em questão era considerado um ativo de alta resiliência. Ao longo de 2 décadas, ele havia construído uma arquitetura de empresas de fachada tão complexa que a sua remoção administrativa, através de sanções ou prisões, era considerada ineficaz. O sistema que ele gerenciava era capaz de se regenerar em semanas se apenas os mecanismos financeiros fossem atacados. Portanto, na visão dos planejadores da operação, ele não era uma pessoa, mas um gargalo. Se o gargalo fosse eliminado de forma cirúrgica e inexplicável, o impacto não seria apenas a interrupção momentânea de um fluxo de materiais, mas a introdução de uma variável de incerteza em toda a rede de colaboradores. A decisão de agir contra ele não foi motivada por retaliação, mas por uma análise de custo-benefício que determinou que o risco de sua continuidade superava o risco diplomático de uma execução em solo estrangeiro. Ele era um nó estratégico em um sistema nervoso global. Desativar esse nó significava paralisar por meses ou anos projetos de armamentos que poderiam alterar o equilíbrio de poder regional. O comportamento do alvo refletia a sua compreensão do ambiente de ameaças. Ele não vivia nas sombras, pois sabia que o isolamento atrai curiosidade. Em vez disso, ele optava pela segurança através da visibilidade. Movia-se em círculos de alta classe, frequentava eventos públicos e utilizava a infraestrutura urbana de capitais europeias como seu escudo principal. Sua escolha pela roda gigante naquela tarde de terça-feira não foi aleatória. Para alguém treinado em contravigilância, uma cabine panorâmica em movimento oferece uma vantagem tática, uma visão de 360 graus contra qualquer aproximante e a impossibilidade física de ser interceptado por alguém a pé ou em um veículo. Ele acreditava que a física e a geometria do local o tornavam inalcançável. Dentro daquela cabine, ele estava isolado do mundo exterior por uma barreira de vidro e altitude, mantendo uma distância segura de qualquer ameaça convencional. O alvo operava sob a premissa de que o perigo exige proximidade. Ele não contava com a possibilidade de que o seu maior ativo, a previsibilidade de sua posição em um arco geométrico perfeito, seria precisamente a vulnerabilidade explorada por aqueles que o observavam. Para o serviço de inteligência, ele não era um homem desfrutando de uma vista da cidade. Ele era uma coordenada movendo-se a uma velocidade constante de 2 metros por segundo em um plano vertical conhecido. A transição da observação passiva para a ação direta em uma agência de inteligência como o Mossad não é um evento súbito, mas o resultado de um processo burocrático e jurídico rigorosamente estratificado. No escalão superior, a decisão de autorizar uma operação de eliminação cirúrgica é tratada como uma questão de Estado, envolvendo um comitê restrito que opera sob protocolos de negação plausível. O processo começa com a apresentação de um dossiê de necessidade, onde analistas de inteligência demonstram que todas as outras formas de neutralização, diplomacia, pressão econômica ou sabotagem cibernética
foram esgotadas ou são inerentemente inviáveis. Não se discute a moralidade do ato, mas a sua eficácia e o precedente que ele estabelece. O cálculo central é o custo político da exposição versus o custo estratégico da inação. Se o alvo representa uma ameaça existencial ou um avanço tecnológico irreversível para um adversário, o peso da balança inclina-se para a intervenção física. Neste estágio, entra em jogo o conceito de autorização executiva. Cada passo é documentado de forma que as impressões digitais políticas sejam minimizadas. O serviço de inteligência busca o que se chama de janela de oportunidade de baixo resíduo. Isso significa que a operação deve ser desenhada para que, mesmo em caso de falha, os danos colaterais sejam nulos e o vínculo com o estado originário seja impossível de provar de imediato. O precedente é um fator determinante. A agência consulta seu histórico de operações em solo estrangeiro para avaliar como governos aliados reagiram em situações similares. A decisão final é frequentemente tomada em um ambiente desprovido de drama, em salas de conferência onde a linguagem é técnica e higienizada. Termos como interrupção de fluxo ou remoção de nó substituem palavras de violência, transformando o assassinato planejado em uma tarefa logística de alta precisão. O protocolo de autorização também exige uma análise exaustiva da assinatura da operação. Se a execução for excessivamente teatral, ela envia uma mensagem de terror. Se for excessivamente discreta, pode passar por causas naturais ou acidente, o que pode não servir ao propósito secundário de dissuasão. No caso específico de um disparo de longa distância em um ambiente urbano denso, a decisão técnica precedeu a decisão política. Os especialistas em balística e os arquitetos de operações precisaram garantir ao comando que a probabilidade de sucesso era superior a 90% e que o risco para civis era estatisticamente irrelevante. A aprovação final só ocorre quando o plano de exfiltração é considerado tão robusto quanto o plano de ataque. A inteligência moderna não aceita o sacrifício de operadores. A sobrevivência da equipe é uma premissa inegociável da autorização. Por fim, há a consideração do impacto geopolítico. O serviço de inteligência deve prever a reação dos serviços de segurança locais. Eles serão humilhados pela violação de sua soberania ou haverá um entendimento tácito de que o alvo era um elemento indesejado para ambos? Muitas vezes, a decisão de agir é tomada com base na convicção de que o país anfitrião prefere lidar com o mistério de um crime insolúvel do que com o fardo de processar um criminoso internacional em seu sistema judicial. Uma vez que o comando político assina a ordem, a operação deixa de ser uma questão de se e passa a ser uma questão de quando. O processo burocrático se encerra e a maquinaria operacional assume o controle, movendo peças no tabuleiro global com o único objetivo de alinhar o tempo e o espaço para o momento da intersecção fatal. A decisão, uma vez cristalizada, transforma o alvo em um morto-vivo, alguém cuja existência já foi tecnicamente encerrada nos arquivos de uma central de inteligência, restando apenas a execução física da sentença. A brecha que permitiu a neutralização do alvo não surgiu de uma falha catastrófica de segurança, mas da exploração de uma vulnerabilidade sistêmica inerente ao próprio conceito de infraestrutura pública. Em sistemas de segurança urbana, a atenção é quase sempre voltada para o nível do solo, o controle de acessos, a identificação de rostos em multidões e o monitoramento de perímetros imediatos. A vulnerabilidade, neste caso, foi o pressuposto de que a altura e o movimento constante da roda gigante constituíam por si só uma zona de proteção. O erro do alvo e de sua própria estrutura de contravigilância foi acreditar que a complexidade geométrica do ambiente urbano atuaria a seu favor. Eles falharam em reconhecer que, para um observador posicionado em um vetor de elevação superior, o labirinto de ruas desaparece, restando apenas um campo de visão desobstruído, onde o alvo se torna uma coordenada isolada contra o céu. A oportunidade materializou-se através de um padrão de comportamento repetitivo, detectado após semanas de monitoramento passivo. O alvo mantinha uma rotina de reuniões que ele considerava seguras precisamente por ocorrerem em locais públicos de alta visibilidade.
A escolha pela roda gigante para comunicações sensíveis via satélite baseava-se na lógica de que nenhum microfone direcional ou dispositivo de escuta poderia alcançá-lo no topo da estrutura. Essa confiança excessiva em um único meio de proteção criou o que os especialistas chamam de ponto de saturação de segurança. Ao focar inteiramente na proteção contra a espionagem eletrônica e a aproximação física, ele negligenciou o vetor cinético. A brecha não foi uma porta aberta, mas a ausência de um teto em sua percepção de risco. O fator decisivo para a viabilidade da operação foi a descoberta de uma sobreposição geométrica entre o topo do hotel de luxo e o arco orbital da roda gigante. Durante um período de 12 minutos a cada rotação, uma das cabines passava por um ponto onde a visibilidade era absoluta e a influência das correntes de vento térmico, geradas pelo calor dos edifícios abaixo, atingia um estado de neutralidade temporária. Esse dado foi obtido não por espiões em campo, mas por analistas de dados que processaram modelos de dinâmica de fluidos e mapeamento tridimensional da cidade. A brecha foi, essencialmente, um cálculo matemático. Descobriu-se que, devido ao ângulo de inclinação do Sol no final da tarde, o reflexo nos vidros da cabine desaparecia por exatos 18 segundos, permitindo uma transparência total de fora para dentro. Além disso, a operação explorou uma lacuna no protocolo de segurança do hotel. Como uma instituição de alto padrão que preza pela discrição absoluta de seus hóspedes, o hotel possuía zonas mortas em sua própria vigilância interna para garantir a privacidade da elite que o frequentava. Os terraços técnicos, utilizados para a manutenção de sistemas de climatização, eram monitorados por sensores que podiam ser temporariamente neutralizados por interferência eletrônica de baixa intensidade, sem disparar alarmes no painel central. A equipe de inteligência não precisou invadir o edifício. Eles simplesmente se integraram ao seu ecossistema, utilizando as próprias políticas de privacidade e manutenção da estrutura como cobertura. A brecha foi lógica, sistêmica e, acima de tudo, invisível para quem estava focado em ameaças convencionais. O alvo estava seguro contra o mundo que ele via, mas totalmente exposto ao mundo que ele ignorava. A montagem da operação foi um exercício de paciência e camuflagem social, onde a eficácia dependia da capacidade de mimetizar a absoluta normalidade. Diferente das representações ficcionais, a preparação não envolveu movimentos bruscos ou equipamentos ostensivos, mas sim uma infiltração granular e compartimentada no tecido urbano. A equipe foi dividida em células independentes que não se comunicavam diretamente. Um grupo era responsável pela logística de transporte, outro pela vigilância técnica e um terceiro, o núcleo executivo, pela ação final. Cada membro entrou no país sob identidades legítimas, utilizando passaportes de nações com baixos níveis de atrito diplomático, vinculados a perfis profissionais que justificavam sua presença, consultores de tecnologia, executivos de logística e turistas de alto poder aquisitivo. A regra de ouro era que ninguém deveria parecer fora de lugar. A presença deles deveria ser tão esquecível quanto a de qualquer outro estrangeiro em uma metrópole cosmopolita. A logística do equipamento foi resolvida através de um processo de fragmentação. O sistema de precisão não foi transportado como uma unidade, mas como componentes isolados que, individualmente, não levantariam suspeitas em uma inspeção alfandegária. Peças de ótica avançada foram declaradas como lentes de fotografia profissional. Componentes de sustentação e estabilização passaram por equipamentos de medição industrial, e o mecanismo de disparo foi introduzido através de canais diplomáticos ou remessas comerciais pré-estabelecidas meses antes. A montagem final ocorreu em um ambiente controlado, uma safe house alugada por uma empresa de fachada, onde a arma foi calibrada para as condições atmosféricas específicas da cidade. Cada parafuso e cada mola foram testados para garantir que não haveria falhas mecânicas sob a pressão do momento. A normalidade era, simultaneamente, o escudo e a arma da equipe. A vigilância sobre o alvo foi intensificada,
mas mantida a uma distância técnica. Em vez de equipes seguindo o indivíduo pelas ruas, a agência utilizou o rastreamento de sinal passivo. Sensores foram instalados em pontos estratégicos da cidade para captar as emissões de rádio e as assinaturas digitais dos dispositivos do alvo. Isso permitiu que o comando da operação mapeasse sua rotina com precisão de segundos, sem que um único agente precisasse entrar em seu campo visual. No hotel que serviria como plataforma de tiro, a ocupação foi feita de forma estratégica. Quartos foram reservados sob nomes diferentes, em andares que permitiam o acesso discreto às áreas de serviço e, eventualmente, ao telhado técnico. O pessoal de limpeza e manutenção do hotel, acostumado a hóspedes que exigem privacidade máxima, tornou-se, sem saber, um aliado da operação ao evitar interrupções desnecessárias. Nos dias que precederam o evento, a equipe realizou simulações digitais e físicas. O atirador e seu observador estudaram a balística do local, levando em conta não apenas a distância e o vento, mas o efeito de lente térmica causado pelo asfalto quente e a estrutura metálica da roda gigante. Eles monitoraram a velocidade angular da roda sob diferentes cargas de passageiros, descobrindo que o peso da cabine cheia alterava o tempo de exposição em milissegundos críticos. A logística de comunicação foi reduzida ao mínimo absoluto, utilizando sinais codificados transmitidos por frequências de rádio comerciais de baixa potência, quase impossíveis de distinguir do ruído eletrônico urbano. Todo o aparato estava posicionado como uma máquina invisível, integrada à rotina da cidade, aguardando apenas o momento em que a órbita do alvo cruzaria o vetor de disparo planejado. O sucesso da montagem residia no fato de que, se a operação fosse cancelada no último segundo, não restaria um único rastro de que aqueles indivíduos e equipamentos estiveram ali. À medida que o sol começava a descer no horizonte, projetando sombras alongadas sobre a praça, a operação entrou em sua fase de execução, definida não pela adrenalina, mas por uma disciplina rigorosa de tempo e silêncio. No topo do hotel, o ambiente era de uma calma técnica. Não havia pressa. O operador e o observador haviam se posicionado muito antes da janela de oportunidade, utilizando o mobiliário técnico do telhado, unidades de ar-condicionado e dutos de ventilação, para ocultar sua silhueta contra a linha do horizonte. A comunicação entre eles era feita por toques ou sussurros monossilábicos, enquanto o observador monitorava, através de um visor digital de alta resolução, a progressão lenta e circular da roda gigante. O mundo abaixo continuava seu ritmo frenético, alheio ao fato de que, naquele plano elevado, o tempo parecia ter desacelerado. A execução foi um exercício de paciência balística. O atirador não buscava o alvo. Ele aguardava que a física do ambiente entregasse o alvo em sua retícula. Cada variável atmosférica, a densidade do ar, a umidade que começava a subir com o crepúsculo e a velocidade lateral do vento, era alimentada em um computador de tiro compacto que ajustava a mira em tempo real. O desafio não era apenas a distância, mas a intersecção de dois objetos em planos diferentes. A bala, movendo-se em uma trajetória parabólica descendente, e a cabine de vidro, movendo-se em um arco ascendente constante. O momento exigia o controle absoluto dos ritmos biológicos. O disparo precisava ocorrer no vácuo entre dois batimentos cardíacos, no exato instante em que a oscilação da estrutura do hotel e a vibração do solo urbano estivessem em sua amplitude mínima. Quando a cabine número 24 atingiu o ponto de inclinação ideal, o reflexo do sol finalmente cedeu, revelando o interior do habitáculo por uma fração de tempo previsível. Dentro da cabine, o alvo estava em pé, possivelmente admirando a vista ou verificando seu dispositivo de comunicação, completamente isolado do som da cidade. O disparo, quando ocorreu, foi quase imperceptível. Utilizando um sistema de supressão pneumática e uma munição subsônica, desenvolvida especificamente para evitar o estalo supersônico, o projétil deixou o cano sem produzir o clarão ou o estrondo característicos de uma arma de fogo. O som foi dissipado pelo ruído constante dos exaustores industriais do hotel, fundindo-se à paisagem sonora da metrópole. O que se seguiu não foi uma cena de pânico, mas de uma sutil e definitiva alteração na realidade.
O projétil perfurou o vidro da cabine com tamanha velocidade e precisão que a integridade estrutural do painel foi mantida. Apenas um pequeno orifício, quase invisível a olho nu, marcava a entrada. No interior, a transferência de energia foi imediata e silenciosa. O alvo colapsou instantaneamente, sem que os outros ocupantes da roda gigante, em cabines adjacentes, percebessem qualquer anormalidade. A roda continuou seu giro. O movimento mecânico não parou, e a cabine, agora transportando um corpo sem vida, iniciou sua descida lenta em direção à plataforma de desembarque. No telhado do hotel, o atirador e o observador iniciaram o desmonte do equipamento com a mesma frieza mecânica. A intersecção fatal havia durado menos de 1 segundo, e o silêncio que retornou ao terraço era o mesmo que existia minutos antes. A ordem de execução havia sido cumprida sem deixar para trás nada além de um vácuo de pressão no ar. A dispersão da equipe seguiu o mesmo princípio de invisibilidade, que guiou toda a operação, a substituição do drama pela rotina. Não houve uma fuga em alta velocidade ou uma corrida contra o tempo. Pelo contrário, o tempo era agora um recurso a ser gerido com calma. Enquanto a cabine da roda gigante ainda completava seu arco descendente, os operadores no telhado do hotel finalizaram o acondicionamento do equipamento em recipientes que mimetizavam maletas de ferramentas de manutenção técnica. Em menos de 5 minutos, o local estava limpo. Eles não utilizaram os elevadores sociais, mas as escadas de serviço, movendo-se com a naturalidade de funcionários que terminavam um turno extra. Ao saírem pelas portas laterais do edifício, eles se reintegraram ao fluxo de pedestres da cidade, tornando-se instantaneamente anônimos. A exfiltração do país foi planejada para ocorrer de forma desincronizada. A equipe não viajou junta. Cada membro seguiu uma rota pré-estabelecida para diferentes terminais de transporte, aeroportos, estações de trem de alta velocidade e portos fluviais. O objetivo era evitar a criação de um rastro de grupo nos sistemas de análise de dados das fronteiras. Enquanto as autoridades locais ainda sequer haviam descoberto que um evento fatal ocorrera na roda gigante, o atirador já atravessava a fronteira para um país vizinho utilizando um trem regional, portando nada mais do que uma mochila de turista e um bilhete comprado em dinheiro. A fragmentação do grupo garantia que, se um indivíduo fosse detido por um motivo aleatório, a integridade da operação permaneceria intacta. Os equipamentos utilizados foram descartados de forma sistemática. Diferente do que sugerem os manuais de espionagem clássicos, as peças não foram enterradas ou jogadas em rios, onde poderiam ser encontradas por acaso. Em vez disso, os componentes foram deixados em locais de alta rotatividade de resíduos industriais ou devolvidos ao fluxo logístico global através de empresas de fachada, onde seriam reciclados ou perdidos em depósitos de carga internacional. A tecnologia de limpeza envolveu até a neutralização química de resíduos de pólvora e DNA nas roupas utilizadas, garantindo que nenhum vestígio biológico ou forense pudesse ligar os agentes ao local do disparo. A logística de saída foi, em última análise, um desaparecimento planejado dentro de um sistema de transporte global que move milhões de pessoas diariamente. O comando da operação, monitorando o progresso a partir de uma central segura, só considerou a missão encerrada quando o último operador confirmou sua chegada a um ponto de extração fora da zona de jurisdição imediata. Não houve celebração. O sucesso era definido pela ausência de notícias e pela manutenção do status quo diplomático. Enquanto as primeiras viaturas de polícia começavam a isolar a área da roda gigante devido a um incidente médico relatado pelos operadores do brinquedo, os responsáveis pela execução já estavam em fusos horários diferentes. A exfiltração não foi uma fuga, mas uma dissolução. A equipe simplesmente deixou de existir como unidade operacional, voltando a ser uma coleção de indivíduos dispersos pelo globo, cada um carregando a certeza de que o mundo, embora parecesse o mesmo, havia mudado de forma invisível naquela tarde. A reconstrução do que realmente aconteceu naquela tarde não veio de uma descoberta súbita, mas de um processo exaustivo de arqueologia digital que levou meses para ser concluído. Inicialmente, a polícia local tratou o caso como uma morte súbita por causas naturais.
O orifício no vidro era tão pequeno que foi confundido com uma imperfeição estrutural ou o impacto de uma pequena pedra. Foi apenas durante a autópsia que a presença de um projétil de liga metálica não convencional revelou a natureza do evento. A partir desse momento, a investigação transformou-se em uma busca por padrões em um oceano de dados. Investigadores especializados em contra-terrorismo começaram a cruzar os registros de milhares de câmeras de vigilância urbana, não apenas do dia do evento, mas de semanas anteriores, buscando por rostos que se repetissem em locais incongruentes. A exposição começou a ganhar forma quando os analistas de dados detectaram uma anomalia nos registros de Wi-Fi e sinais de celular nas proximidades do hotel. Descobriu-se que, minutos antes do incidente, houve uma série de pings em torres de comunicação que não correspondiam a nenhum dispositivo registrado localmente. Eram telefones fantasmas, aparelhos que foram ligados apenas uma vez e cujos números de série levavam a empresas de fachada em paraísos fiscais. Ao sobrepor esses sinais aos dados de reconhecimento facial das câmeras de tráfego, os investigadores conseguiram isolar 3 indivíduos que mantinham uma distância constante entre si, mas cujas trajetórias eram perfeitamente coordenadas. O rastro não era de sangue, mas de metadados. A peça final do quebra-cabeça foi encontrada no sistema de reservas do hotel. Embora os nomes utilizados fossem falsos e os passaportes, embora legítimos em sua confecção, pertencessem a identidades roubadas ou criadas, o padrão de pagamento despertou suspeitas. Uma análise forense financeira revelou que as diárias foram pagas através de uma rede de cartões de crédito pré-pagos, adquiridos em diferentes cidades europeias, com intervalos de tempo que sugeriam um planejamento logístico centralizado. Ao analisar as gravações das câmeras internas do hotel, os peritos notaram que, embora os indivíduos evitassem olhar diretamente para as lentes, sua postura e a forma como se moviam em áreas de serviço indicavam um conhecimento prévio da planta baixa do edifício que nenhum hóspede comum possuiria. A exposição pública da operação, no entanto, foi contida por pressões políticas de alto nível. À medida que as evidências apontavam diretamente para uma agência de inteligência estatal, o foco da investigação mudou de quem cometeu o crime para como gerenciar o escândalo. A reconstrução detalhada mostrou que os operadores utilizaram técnicas de ruído ambiental para camuflar sua presença. Eles entraram no país em datas de grandes eventos esportivos, quando o fluxo de estrangeiros sobrecarrega os sistemas de imigração, e utilizaram veículos alugados que nunca cruzaram pedágios eletrônicos. A revelação final não veio de uma falha dos agentes, mas da evolução da própria tecnologia de vigilância urbana, que agora é capaz de identificar padrões comportamentais que há uma década seriam invisíveis. A operação foi exposta não porque foi mal executada, mas porque o mundo moderno não permite mais o anonimato absoluto. Cada movimento deixa uma sombra digital que, se analisada com recursos suficientes, acaba por revelar a mão que a projetou. As consequências de uma operação desta magnitude transcendem o encerramento de uma vida ou a interrupção de um fluxo logístico. Elas alteram de forma definitiva o protocolo de segurança global e a doutrina da guerra nas sombras. No plano diplomático, o incidente gerou um silêncio ensurdecedor. Diferente de assassinatos políticos ruidosos que buscam o palco mediático, a precisão cirúrgica no topo da roda gigante enviou uma mensagem codificada aos adversários. Não existem zonas de exclusão nem barreiras físicas, seja vidro, altura ou movimento, que possam garantir a imunidade. O impacto imediato foi uma retração nas redes de facilitação tecnológica em toda a Europa. Indivíduos que operavam na zona cinzenta do comércio de armas e componentes eletrônicos perceberam que a segurança pela visibilidade havia expirado como tática válida. Para as agências de inteligência ao redor do mundo, a operação serviu como um estudo de caso sobre a evolução da letalidade urbana. O uso de armas subsônicas pneumáticas e a integração de modelos de dinâmica de fluidos para prever trajetórias em ambientes térmicos complexos elevaram o padrão do que é considerado estado da arte em operações especiais.
Isso forçou uma revisão imediata dos protocolos de proteção de autoridades e ativos estratégicos em espaços públicos. A lição aprendida foi que a vigilância estática não é mais suficiente. O novo paradigma exige uma defesa proativa contra vetores de ataque que utilizam a própria infraestrutura da cidade como camuflagem. O telhado de um hotel ou a cabine de um brinquedo panorâmico deixaram de ser cenários triviais para se tornarem variáveis críticas em equações de risco. O legado desta operação reside na confirmação de que a guerra moderna é travada no domínio da informação e da precisão, e não mais na força bruta. A capacidade de executar uma tarefa de tamanha complexidade sem causar danos colaterais e sem deixar evidências forenses imediatas redefiniu o conceito de negação plausível. Mesmo que a reconstrução digital posterior tenha apontado caminhos, a falta de provas materiais irrefutáveis e a sofisticação do planejamento permitiram que o Estado executor mantivesse sua posição diplomática intacta, enquanto alcançava um objetivo estratégico vital. A mensagem foi clara: o alcance do poder estatal não termina nas suas fronteiras, nem se limita aos campos de batalha convencionais. Ele se estende até os pontos mais improváveis da vida cotidiana. Ao refletirmos sobre a espionagem contemporânea, o episódio da Roda Gigante permanece como um monumento ao planejamento disciplinado e à frieza tecnológica. Ele nos lembra que, em um mundo cada vez mais vigiado, a verdadeira invisibilidade não é alcançada escondendo-se no escuro, mas operando com perfeição sob a luz do sol. O silêncio que se seguiu ao disparo não foi apenas acústico, mas histórico. Uma marca de que o conflito entre nações e ideologias continua a ser decidido em frações de segundo, por indivíduos que dominam a arte de intersecionar o tempo, o espaço e a vontade política. A operação não foi apenas um assassinato, foi uma demonstração de que, na arquitetura do poder global, a distância entre a segurança absoluta e a vulnerabilidade total é apenas uma questão de perspectiva e cálculo.